Boa tarde, povo brasileiro. Aqui quem fala é Alisson Ixon. Resolvi gravar esse vídeo para falar sobre um assunto bem interessante. Você já parou para observar que os presídios todos são instalados em algum lugar de uma cidade que o governo escolhe para fazer suas obras? Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você já parou para analisar o porquê os presídios não são numa ilha, por exemplo? Lógico, tem várias implicações aí. A partir do momento que um presídio for numa ilha, o esquema de segurança vai passar a ser um pouco maior. Por exemplo, tem água, marinha, ar, aeronáutica. Então observe o contexto logístico, já que a gente quer uma medida eficaz para o combate ao crime. Observe se o presídio for numa ilha, o quanto de logística o Estado não vai ter que fazer e seus governos, por assim dizer. Aí eu te pergunto, uma outra coisa que eu tenho que te perguntar. Por que é que o corpo que cuida dos presídios não é uma força policial e se coloca um cidadão comum para que esse cidadão comum venha amparar os carcereiros, não é? Por que não é uma força policial? Porque o sistema precisa de brecha, como tudo que acontece, né? Eu, no contexto logístico, eu aprendi uma coisa chamada 80-20, que 80% dos problemas é causado por 20% das causas. Já no nosso país, esse 80-20 também se aplica. 80% dos problemas que o povo passa, que essa massa de 80% passa, é por causa de 20% que só se beneficia, que são os fidalgos, são as sociedades secretas, são os grupos organizados, que por conta desse 20% que se beneficia, o 80% que é a massa de manobra, sofre, não é? E passa por esses apertos que a nação passa ao longo do tempo. Mas eu creio que um dia as pessoas vão perceber o que acontece na verdade, não é? Porque a gente cria os reinos, cria os ídolos e não para perceber que o salário de um professor, que é o formador dos formadores, é tão baixo quando um atleta ganha tão alto, quando você para analisar que o dinheiro do futebol só pode vir de lavagem de dinheiro, por exemplo, para justificar tantos salários e salários tão altos. A gente tem que, muitas vezes, parar para analisar. Voltando para o escopo do problema, que foi o início do vídeo, por que é que nossos presídios não são ilhas? Aí você pode falar, Alisson, mas não é todo lugar que tem a disponibilidade. Com planejamento tudo é possível, sabe? O grande problema do povo brasileiro é não entender que se você pegar, nesse exato momento, um punhado de areia, onde quer que você esteja no Brasil, e entregar na mão de alguém, com a semente que você quiser, essa semente vai germinar. Quando o povo brasileiro perceber que a grande fortuna, a verdade é essa, que o grande segredo é que nós somos a reserva do mundo e que a nossa terra é a nossa grande riqueza. Um punhado de areia da terra brasileira tem um valor inestimável. O povo brasileiro não percebe isso. É esse que é o X da questão. Então, não entendo, né? Vou fazer as perguntas. Por que é que esses bandidos de verdade que nós temos não estão numa ilha como Alcatraz para já minimizar o problema? Porque vai ter que envolver exército, cara, aeronáutica, marinha, percebe? Então o sistema tem que ter as brechas. Por que, que o corpo carcereiro é de cidadão comum? Para o cidadão ficar exposto na mão da criminalidade. É brecha. Eu digo sempre para as pessoas que a burocracia ela é muito parente da corrupção, porque sem a burocracia a corrupção não se faz presente, não é? Aquela propina na fila, aqueles porquês. E eu digo sempre também que o primeiro pilar para a corrupção é o coleguismo, porque muitas vezes você tem um amigo que você não suporta, mas porque é seu amigo você mantém, mesmo ele não tendo capacitação. E às vezes você exclui uma pessoa que tem capacitação de chegar a um determinado lugar somente porque não é seu amigo. Então esse é o primeiro degrau para a corrupção. Mas eu espero que um dia o povo brasileiro desperte, não é? Se não despertar, irmão, a gente está fadado, né? O holocausto, né? Cultural, mental, a gente está fadado, né? Ao que a gente está vivendo aí, né? Eles matando eles e querendo matar a nós. É toda uma prosopopeia muito nítida, mas fica translúcida
porque está tão claro aos nossos olhos. Gente, meu nome é Alisson Ixon. Que o seu Criador, aquele que você crê, o fomentar da sua família seja mais fidedigno. Não se alimente de meios paliativos. Até o próximo Giro da Terra.